Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus te abençoe nesse dia. Quero aqui mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração, à sua vida, a fim de que essa mesma fortaleça o teu coração e a tua vida nesse dia. Efésios capítulo 6, o verso 10 e o verso 11, apenas. Efésios capítulo 6, verso 10 e o verso 11 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quero orar para a sua vida, para a sua casa. Pai, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, cada família, Deus, que está ouvindo essa mensagem. Que a tua provisão, que o teu cuidado, que a tua graça, Deus, abundante graça, seja, Deus, derramada sobre cada vida, sobre cada família. Que a tua provisão, infinita provisão, Deus, seja abundante sobre cada lar, sobre cada vida. Nos conduz em tua palavra, nos direcione a mudarmos, a ouvirmos e entendermos a tua verdade para a nossa vida, e nos ajude, nos auxilie a aplicá-la, Deus, em nossa vida cotidianamente. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero, o tema dessa mensagem, pare de perder a guerra, e é sobre isso que eu quero trazer ao seu coração, para que nós possamos parar de perder a guerra, que muitas vezes cavamos e não percebemos que estamos em derrota, que estamos perdendo essa batalha, que estamos perdendo essa guerra. E ao pensar nesse texto, um texto conhecido, e principalmente nesses versos, há alguns ensinamentos preciosos para as nossas vidas que eu quero trazer ao seu coração nesse dia. Aqui Paulo, nos versos anteriores, no capítulo 5 e no capítulo 6, nos versos que antecedem esse que nós lemos, ele nos traz alguns ensinamentos práticos sobre o lar cristão, sobre a conduta do cristão. Ele traz uns ensinamentos sobre o relacionamento entre marido e mulher. Ele traz o direcionamento sobre a obediência dos filhos aos pais, sobre servos e senhores, assuntos práticos. E aí então ele traz aqui no capítulo 6, nesses versos que se findam, sobre a armadura do cristão, sobre a armadura que nós devemos revestir, que nós devemos usar. Bom, no verso 10 aqui diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Este quanto ao mais aqui, no grego ele traz a ideia de finalmente. Quando Paulo diz quanto ao mais, ele está dizendo finalmente, uma palavra comumente usada no final das cartas. É como se Paulo dissesse: olha, para que vocês possam viver o lar cristão, para que vocês possam praticar os ensinos de um lar cristão, do relacionamento de marido e mulher, do relacionamento dos filhos para com os pais, do relacionamento do servo com os seus senhores, para que vocês possam vivenciar tudo isso de acordo com a palavra, de acordo com o ensinamento. Vocês precisam seguir essas instruções que eu vou passar a vocês. Vocês precisam seguir essas instruções que eu vou aqui deixar para vocês. É indispensável para que vocês possam vivenciar, para que vocês possam vencer e conseguir cumprir esse desafio desse lar cristão, dessa atitude de um cristão dentro de um lar, dentro de relacionamentos. É imprescindível que vocês sigam essas instruções que irão ser ditas daqui adiante, que é justamente sobre a armadura do cristão. E é como se fosse assim: olha, para que você possa vivenciar o lar cristão, as atitudes de um cristão verdadeiro, você precisa estar revestido, você precisa estar vestindo a sua armadura. Sem ela, não tem como vencer essa batalha, não tem como vencer essa guerra. Mas aqui, nesse verso, nós temos Paulo, ele nos dando alguns princípios de uma guerra, de uma batalha. Nós temos aqui Paulo nos dando um objetivo, que é ser fortalecido. Nós temos aqui Paulo nos dando a fonte dos recursos nessa batalha, nessa guerra, que é o Senhor. E nós temos aqui Paulo nos trazendo os resultados dessa guerra, dessa batalha, que é a força do poder de Deus, que é a força do seu poder.
Nós temos aqui uns princípios básicos nessa batalha. Paulo diz: olha, finalmente, para que vocês possam vencer essa guerra, vencer essa batalha, vocês precisam ter um objetivo comumente, ser fortalecido. Para que vocês possam vencer essa guerra, vocês precisam ter recursos para isso, e o recurso está no Senhor. Para que vocês possam vencer essa guerra, vocês precisam ter a ciência dos resultados finais. Quando você tem o seu objetivo, quando você tem os seus recursos, o resultado final é a força do poder de Deus, o agir do poder de Deus para com a nossa vida. E meu amado, em uma guerra é imprescindível você ter essas três coisas, ou você usufrui dessas três coisas. Em uma guerra você precisa ter o seu objetivo, e comumente o objetivo em uma guerra, em uma batalha, é que se o inimigo seja derrotado, é que você possa vencer o inimigo. Uma segunda coisa que você precisa ter numa guerra é os recursos. Geralmente uma nação, ela tem mais recursos, seja esse recurso financeiro, seja esse recurso de pessoas, maior do que a outra nação, maior do que o seu inimigo. Ela leva uma vantagem muito grande sobre o seu inimigo. Há uma provável vitória aí por se ter recursos maiores, por se ter mais recursos do que o seu inimigo. E a última coisa que se tem numa guerra, a terceira coisa que se tem numa guerra, são os seus resultados. Comumente as pessoas que entram nas guerras, o resultado final que elas esperam é a vitória, é que elas possam vencer os seus inimigos. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso de fato se alcança esse propósito, esse objetivo. Numa batalha, numa guerra, isso é muito difícil de se prever. É muito difícil de realmente você prever quem sairá vencedor. Mas quando nós estamos aqui tratando de uma batalha espiritual, se nós seguirmos os princípios de Deus, se nós seguirmos os ensinamentos da palavra do Senhor, comumente nós sairemos vencedores das batalhas a que cavamos espiritualmente. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesse dia. É sobre essa batalha, é sobre essa guerra e sobre esses princípios que envolvem essa batalha. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o sede fortalecidos. No grego, essa palavra sede fortalecidos é a palavra endumano, que significa tornar-se forte, fortalecer, tornar-se forte. E essa é uma clara convocação que Paulo aqui usa, chamando o cristão a esse princípio, a essa mentalidade de se tornar forte para a batalha. Meu amado, não se entra numa batalha de qualquer forma. Não se entra numa batalha sem estar fortalecido. A primeira coisa que eu e você precisamos entender e precisamos buscar é o ser fortalecido pelo Senhor, é o se tornar forte. Não adianta nós queremos entrar na guerra de qualquer maneira, enfraquecidos espiritualmente. Não adianta nós queremos vencer as batalhas, vencer a guerra, se nós não estamos fortalecidos. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, precisamos ter em mente, é que nós precisamos ser fortalecidos. É que a nossa vida espiritual precisa ser fortalecida. É que a nossa vida espiritual precisa se tornar forte. A nossa vida espiritual precisa ser fortalecida. E nós precisamos se tornar fortes, porque se assim não fizermos, se nós não nos tornarmos fortes, seremos alvos fáceis, seremos facilmente derrotados. E muitas vezes, se nós não estamos fortalecidos, se nós perdemos a motivação, a alegria, o foco, a esperança, quando nós não estamos fortalecidos no Senhor, nós facilmente nos acometemos disso, da falta de motivação, da falta de alegria, por não estarmos fortalecidos no Senhor. E uma das coisas que a depressão faz com as pessoas é justamente tirar o seu fortalecimento, tirar a sua motivação, tirar o seu prazer de viver, de fazer coisas simples que se fazia. Uma das coisas que comumente a depressão assola as pessoas é fazer com que elas percam a motivação, o prazer em qualquer coisa, seja simples ou complexa. Coisas que elas faziam antes, ela perde a sua motivação, a sua alegria, o seu prazer. É porque ela está sem força, porque ela está sem motivação, porque ela está sem alegria, está sem prazer, sem esperança.
Uma das coisas que o inimigo mais vai tentar fazer com você é tirar a sua força, é te enfraquecer. O inimigo enfraquecido se torna um alvo fácil. O inimigo enfraquecido se torna uma presa fácil. Se eu e você não nos fortalecemos, não nos tornarmos fortes espiritualmente, somos alvos fáceis. Somos alvos fáceis para sermos derrotados nessa guerra, meu amado. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente é que nós precisamos nos tornar fortes, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos tornar fortes para vencer essa guerra. Mas aí, Paulo não somente diz torne-se forte, mas Paulo vai dar os recursos para isso. Paulo vai apresentar os recursos que nos tornam fortes, o recurso que nos faz realmente sermos fortalecidos. E aí então Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor. Ali está a fonte de recurso, ali está a fonte inesgotável de recurso para a sua vida e para a minha. O Senhor é a nossa fonte de recurso, o Senhor é aquele que de fato nos fortalece, aquele que de fato é o nosso prazer, a nossa confiança, a nossa motivação, a nossa esperança. A nossa fonte de recurso está no Senhor, está nele. Nós vencemos a nossa batalha porque nós temos uma fonte inesgotável de recursos. E é interessante quando nós olhamos para isso, nós vemos que o povo de Israel vencia as suas guerras porque o Senhor era com eles. O recurso do povo de Israel não era os seus homens, não era a destreza de Davi usando uma espada, não era serem valentes, mas era que o Senhor era o Deus de Israel. Então toda a batalha que o povo entrava, Deus era com eles. Se era para eles perderem a batalha, o Senhor permitia que eles perdessem a batalha. O Senhor se retirava da guerra e deixasse que eles fossem humanamente sozinhos. Mas quando era para se vencer a batalha, o Senhor estava ali com eles e fazia deles vencedores no meio da batalha, porque eles eram a fonte de recursos daquele povo. Eles eram fortalecidos no Senhor, é o Senhor quem guerreava com eles. E meu amado, nessa pandemia que nós temos vivenciado, nessa crise mundial que tem assolado as nações, duas coisas têm acontecido. A primeira coisa é o enfraquecimento da saúde física. As pessoas estão debilitadas, estão perdendo a sua força física, e isso tem levado muitas vidas, ceifado muitas vidas, infelizmente. Mas uma outra coisa que tem assolado muitas vidas e tem acontecido nesse tempo é que as igrejas têm se fechado. As igrejas estão fechadas por causa do isolamento que se faz necessário, e com isso mais vidas estão sendo assoladas, porque nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, muitas pessoas estão acometidas de enfermidades, tem pessoas próximas, pessoas queridas sendo levadas à morte, estão perdendo seus empregos, estão tendo dificuldade com o sustento das suas casas. Tudo isso emocionalmente, psicologicamente afeta a vida das pessoas. E aí então a fonte de recursos que ela tinha, de poder buscar uma motivação, de poder buscar um escape, de poder se firmar em algo, se firmar, seja em qual religião for, de poder se firmar em alguma coisa, ela não tem mais, porque as igrejas estão fechadas. Então ela está sendo acometida fisicamente, da saúde física, ela está sendo acometida de várias situações que levam ela ao desespero, que levam qualquer ser humano ao desespero, mas ela não tem o recurso para buscar, porque as igrejas estão fechadas. Ainda que nós entendemos que o nosso recurso, que é o Senhor, ele não está limitado a paredes de igreja, ele não está limitado ao templo, ele está acessível a qualquer lugar, a qualquer momento. Ainda que nós entendamos que o recurso que é o Senhor não está limitado a paredes, não está limitado a tempo de culto, a tempo de igreja. Ele é inesgotável, ele está acessível a qualquer lugar, da sua casa, do seu serviço, onde você estiver. Nós podemos acessar ao Senhor, nós podemos buscar ao Senhor. Mas meu amado, eu quero que você seja bem sincero com você.
Será que nesse tempo de isolamento, será que nesse tempo onde as igrejas estão fechadas, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra de Deus tem aumentado? Você tem lido mais a palavra, você tem orado mais a palavra? Dificilmente. Sinceramente, dificilmente nós temos tido mais tempo, nós temos tido mais tempo diante do Senhor. E ainda mais, se nós não temos mais tempo diante do Senhor, na nossa intimidade, na nossa casa, se nós não temos o culto presencial, se torna ainda mais difícil. Um recurso que nós tínhamos constantemente, de podermos, pelo menos uma vez por semana, irmos para a igreja, buscar ali um fortalecimento, nem isso nós temos mais. E isso nos faz cada vez mais fracos, cada vez nos enfraquece mais, e nós perdemos e vamos perdendo a batalha. Por isso é preciso fortalecer-se no Senhor, por isso é preciso buscar os recursos no Senhor. Não permita, meu amado, que a sua fonte de recursos se acabe. Não permita se contentar somente com aquela reservinha. Não ande com o tanque espiritual da sua vida na reserva. Não ande com seus recursos limitados ali, pouquinhos. Pelo contrário, enche o tanque espiritual, fortaleça-se no Senhor, aumente o seu tempo na presença do Senhor, aumente o seu tempo de oração, aumente o seu tempo da leitura da palavra de Deus. Fortalece a sua vida, porque você vai estar perdendo uma guerra que você acha que não está, que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida psíquica tem sido enfraquecida, tem sido afetada e você não tem percebido. Tome cuidado com isso. Busque os recursos que você precisa e necessita. Os recursos se encontram no Senhor. Ele é o recurso indispensável de poder, de graça, de sustentação para a sua vida e para mim. E graças ao Senhor, esse recurso está acessível em qualquer lugar. Não está limitado ao templo, não está limitado ao tempo de igreja, mas ele está acessível a qualquer lugar. Por isso, fortaleça-se no Senhor. Faça do Senhor a sua força. O inimigo não quer que você busque o Senhor. O inimigo não quer de forma alguma que você seja fortalecido. Pelo contrário, quanto mais fraco você estiver espiritualmente, melhor para ele. Quanto mais fraco espiritualmente você estiver, melhor. Quanto mais desanimado você estiver, melhor. Quanto mais depressivo você estiver, melhor. Quanto mais você se afastar de Deus, melhor para ele. Você se torna algo fácil. Você se torna uma presa fácil para ele. Por isso, tome cuidado, meu amado. Se fortaleça no Senhor. Os resultados que Paulo diz para aqueles que se tornam fortes, para aqueles que se fortalecem no Senhor, o resultado disso é na força do seu poder. Os resultados para aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, a sua força no Senhor, a sua esperança, um resultado esperado para aqueles que se tornam fortes no Senhor, é usufruir da força de Deus, é ver o agir do Senhor na sua vida e na minha. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida, nós experimentamos o poder do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Quando nós buscamos o nosso prazer, o nosso anseio no Senhor, nós se tornamos mais felizes, nós se tornamos mais fortes, nós experimentamos e usufruímos o poder de Deus para a nossa vida. Em Efésios capítulo 1, verso 29 e o verso 23, nos diz o seguinte: Efésios capítulo 1, verso 19 ao 23, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor é a fonte de poder, meu amado. O Senhor é a fonte que demanda de poder sobre a nossa vida. Quando nós fazemos o Senhor a nossa força, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós usufruímos e experimentamos do poder de Deus, um poder tremendo e grandioso. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo, esse mesmo poder que fez o Senhor assentar nos lugares celestiais, esse mesmo poder que está acima de anjos, de demônios, de Satanás, de qualquer nome que se possa mencionar durante toda a eternidade, durante todos os séculos, passado, presente e futuro. O Senhor está acima de todos os nomes, de todo aquele que possa ser mencionado. Esse mesmo poder que fez de Cristo o cabeça da igreja, ele está disponível a todo aquele que crê. Paulo, ele dá a ilustração clara do usufruir do poder de Deus, é experimentar um poder grandioso do Senhor sobre a nossa vida, um poder que ressuscitou a Cristo, um poder que fez Cristo sentar-se nos lugares celestiais, o poder que fez Cristo estar acima de qualquer nome, principado, potestade. Este mesmo poder está disponível a mim e a você. Olha que maravilha! O se tornar forte no Senhor, o resultado disso é experimentar e usufruir do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, de uma forma graciosa. É experimentar o agir de Deus na nossa vida tão perto e tão poderosamente que nós ficamos maravilhados. O que o inimigo não quer é que você experimente desse poder. O que o inimigo não quer é que você experimente desse poder de Deus na sua vida. O que o inimigo não quer é que você tenha experiências poderosas com Deus. Ele não quer isso de forma alguma. Porque quanto mais você experimenta do agir de Deus, mais você quer a presença do Senhor. E quanto mais você quer a presença do Senhor, quanto você mais busca a presença do Senhor, mais forte você se torna espiritualmente. E quanto mais forte você está espiritualmente, mais difícil ele te vencer, mais difícil ele te derrotar, porque o leão começa a rugir, porque o Senhor começa a agir na sua vida. E se tem uma coisa que as hienas temem, se tem uma coisa que os demônios temem, é o rugir do leão. É o rugir do Senhor. Por isso, torne-se forte, meu amado. Fortaleça-se no Senhor. Entenda essa verdade. Entenda essa preciosidade. Não ache que você não possa usufruir do poder de Deus. Não ache que você não possa experimentar esse poder. Não ache que esse poder está acessível somente para outros. Não ache que esse poder se esgotou nos dias de hoje. Não, ele está acessível a mim e a você. Ele continua acessível a nós. Basta nós queremos buscar esses recursos no Senhor. Basta nós queremos buscar esses recursos na presença do Senhor. Fortaleça-se. Torne-se forte no Senhor, ali, em oração, na leitura da sua palavra. É assim que nós nos tornamos fortes. Tecnologia nenhuma pode substituir a presença de Deus. Tecnologia nenhuma pode substituir o tempo da leitura da palavra e de oração. Culto nenhum pode substituir a sua intimidade com Deus, da leitura da palavra e ali em oração. Em colocar o seu joelho no chão, em clamar por sua vida, por sua família, por sua casa. É assim que nós nos tornamos fortes, nos colocando diante do Senhor. Se você ora 5 minutos, ore 10. Se você ora 10 minutos, ore 20. Se você ora 20, ore 40. Quanto mais se você se aprofunda no Senhor,
mais você usufrui do cuidado, da graça e do poder de Deus. Ainda que você possa dizer: nossa, o Senhor tem agido de forma maravilhosa. Eu com 5 minutos de oração, o Senhor tem agido tremendamente. Imagine se você aumentar isso. O quanto o Senhor não vai agir ainda mais. O Senhor mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus começa a agir na nossa vida, meu amado, nós ficamos maravilhados ainda mais com a grandiosidade do Senhor. Com a grandiosidade do Senhor. Não deixe o inimigo te vencer, meu amado. Pare de perder a guerra. Fortaleça a sua vida, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua casa. Arrume a sua vida espiritual, endireite ela, para que você possa usufruir do cuidado de Deus, para que você possa usufruir do poder de Deus, um poder tremendamente maravilhoso, e que está acessível a todo aquele que crê, a todo aquele que buscar, a todo aquele que se colocar diante do Senhor. O verso 11 nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Um soldado que se preze, meu amado, ele não sai para a guerra sem a sua armadura. Ele conhece bem a sua armadura. Um soldado que se preze, ele conhece bem a sua armadura. Ele sabe o que serve cada item, ele sabe para que serve cada instrumento que ele usa. Cada coisa que compõe a sua armadura ele conhece. E ele não ousaria ir para a guerra faltando uma parte de sua armadura. Ele não ousaria ir para a guerra esquecendo uma parte da sua armadura. Ele não ousaria ir para a guerra faltando algo na sua armadura, porque isso certamente aumentaria a chance dele morrer. Isso certamente levaria ele a óbito facilmente numa guerra, se ele esquecesse uma parte da sua armadura. Uma coisa que o soldado faz é que ele não usa a armadura de outro exército. Ele não usa as armaduras de outra nação. Ele não usa a armadura de outro exército. Ele usa a armadura do seu exército. Ele usa a armadura que ele conhece muito bem. Ele usa a sua armadura. Ele não ousaria ir para a guerra usando a armadura de outro exército. E, meu amado, há muitos cristãos que estão usando a armadura de outro exército. Há muitos cristãos que colocam a sua confiança, a sua vida em rituais, em superstições, firmam a sua vida ali, firmam a sua vida no que em coisas que outros estão fazendo, que outros estão se firmando ali, em rituais, em simbologias, em superstições. Estão usando a armadura de outro exército. E quando eles assim fazem, achando que estão se protegendo, achando que estão ganhando com isso, que estão ainda mais protegidos, na verdade estão colocando a vida deles em risco, porque eles estão na verdade desprotegidos por usar a armadura de outro exército, uma armadura que não foi feita para eles, uma armadura que não foi feita para os cristãos. Por isso tome cuidado. Tome cuidado. Precisamos entender, precisamos compreender que a armadura ela não é uma capa protetora. Ela não é uma cápsula que você coloca e pronto. Não. Mas ela contém elementos indispensáveis para a nossa vida espiritual. Ela contém elementos indispensáveis para que nós possamos vencer as batalhas. E nós precisamos estar atentos a elas. Nós precisamos usar armadura na batalha, na guerra, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, meu amado. Ele não vem para brincar com você. Ele não vem para fazer de conta. Não, ele vem para te destruir. O objetivo primário de Satanás e seus demônios é acabar, destruir o cristão. É acabar com esse relacionamento pessoal e íntimo do cristão para com seu Deus. O que ele puder fazer para destruir a sua vida, o que ele puder fazer para destruir a sua casa, ele fará.
Por isso, revista-se da armadura do Senhor. Entenda muito bem que essa armadura, ela compõe elementos indispensáveis para a minha vida e para a sua. Um desses elementos é a verdade. A armadura, ela contém a verdade. E hoje em dia, o que as pessoas mais têm vivenciado é a mentira. As pessoas têm sido enganadas na sua casa, na internet, no seu serviço. Hoje o que mais tem combatido é a mentira. O que mais tem se combatido é a falta da verdade. E se tem uma coisa que o inimigo é especialista, é na mentira. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e achamos que é normal. Não, meu amado. A verdade, ela precisa fazer parte da minha vida e da sua. Nós não podemos negociar. Não podemos somente falar a verdade quando nos convém, ou quando é conveniente. A verdade precisa estar intrínseca, precisa estar presente na nossa vida constantemente. A armadura que nós estamos revestidos, ou que nós temos que nos revestir, ela contém a verdade. É uma armadura feita para aqueles que são verdadeiros, para aqueles que falam a verdade, que seguem a verdade, que guardam a verdade, que prezam pela verdade. A armadura, ela contém a retidão das nossas vidas. É uma característica que deve ser do cristão, deve ser de todo aquele que não se desvia dos seus ensinos, da sua verdade, não se desvia dos princípios de Deus. A sua vida é reta, não tem nada do que as pessoas o julgarem, não tem nada do que as pessoas o condenarem. Ele pratica retidão na sua vida. É uma pessoa que tem os princípios de Deus muito bem claros e nítidos na sua mente, e busca seguir cada um deles. Essa armadura, meu amado, ela contém o poder residente do Evangelho. Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que o Evangelho é o poder de Deus, capaz de transformar vidas, capaz de transformar situações. A armadura ela tem o poder do Evangelho ali, ela tem o poder intrínseco do Evangelho nela, capaz de transformar a minha vida e a sua, capaz de transformar a nossa vida constantemente. A armadura, ela contém a fé, indispensável na nossa vida. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar ao Senhor se nós não tivermos fé na nossa vida, no nosso caminhar. O que o Senhor mais quis ensinar para o povo de Israel foi a ter fé, foi a confiar no Senhor. Eles passaram 40 anos no deserto caminhando, porque num determinado momento não tiveram fé no Senhor, porque em um determinado momento não tiveram fé em Deus. Eles passaram 40 anos experimentando o cuidado de Deus, para ver se no coração deles fosse criado a fé no Senhor. O que o Senhor Jesus mais ensinou os seus discípulos é a ter fé, a confiar no poder de Deus, a confiar na provisão de Deus. O que muitas vezes o Senhor requer na nossa vida é que nós possamos ter fé, confiar no Senhor, confiar em Deus, sermos dependentes totalmente do Senhor. E quanto mais nós experimentamos da fé de Deus, mais nós vemos o agir do Senhor, mais nós vemos o poder de Deus, mais nós vemos a maravilhosa graça de Deus, o agir do Senhor de forma maravilhosa e sobrenatural. Nós experimentamos nessa armadura os poderes inerentes da salvação, o novo nascimento, transformação de vida, está implícito nessa armadura. O poder da salvação. Quando nós revestimos dessa armadura, quando nós colocamos essa armadura sobre nossa vida, meu amado, nós vemos a operação íntima do Espírito Santo na nossa vida. Nós vemos o agir do Espírito Santo em nós de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão maravilhosa.
dele falando, dele agindo, dele nos conduzindo. Revista-se da armadura. Coloque a armadura de Deus sobre a tua vida. Experimente a armadura do Senhor. Revista a sua vida com esses princípios, com essa armadura na sua vida. E uma coisa que essa armadura ela contém é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Não dá para revestir-se da armadura sem ter a palavra de Deus na sua vida, sem usar a palavra do Senhor. Jesus venceu a Satanás usando a sua palavra. Jesus venceu a tentação de Satanás usando a sua palavra. As batalhas são vencidas usando a palavra de Deus. Não é eu repreendo, eu amarro, eu mando fazer. Não, você não manda nada. Nós vencemos as batalhas porque a palavra do Senhor está em nós. Nós vencemos as batalhas usando essa palavra. É pelo Senhor que se vence. É usando a sua armadura, a armadura de Deus, que se vence. É revestindo a nossa vida da armadura do Senhor. E revestindo a nossa vida da armadura do Senhor é até a verdade implícita na nossa vida. Não dá para se viver sem a verdade do Senhor. É experimentar a retidão de uma nova vida, de um novo nascimento. É experimentar o poder do Evangelho. É viver na prática da fé em Cristo Jesus, a crer, a depender, a buscar o Senhor. É experimentar o poder transformador da salvação. É experimentar a comunhão tão pessoal, tão íntima do Espírito Santo. É usufruir da palavra do Senhor em todo o tempo. Isso é revestir-se dessa armadura. É ter essas coisas na sua vida totalmente, cada dia, constantemente, na nossa vida, no nosso coração. Meu amado, revista-se da armadura de Deus. Revista-se da armadura do Senhor. Revista-se da armadura de Deus sobre a tua vida. Não vá para a guerra, não viva cada dia sem armadura. Hoje contei uma mentirinha. Hoje deixei de ler a palavra. Hoje deixei de ter fé. Não vá para a guerra sem faltando um item dessa armadura. Não vá para a guerra desprotegido. Use essas coisas a seu favor. Use essas coisas para se proteger a sua vida, para vencer as batalhas em nome de Jesus, para vencer as guerras travadas espiritualmente em nome de Jesus. Se torne forte. Revista a sua vida, a sua casa da armadura do Senhor. Há princípios a serem seguidos, há princípios a serem guardados, a serem revestidos da nossa vida. Infelizmente, o mundo está perdendo os princípios morais e éticos. Infelizmente, as igrejas estão perdendo os princípios morais e éticos da palavra do Senhor. Estão perdendo a guerra e nem percebem. Por isso, revista a sua vida. Aqui está um grande alerta para a nossa vida. É tempo de nos revestirmos. É tempo de nos revestirmos. O verso ainda continua. Revista-se toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Esse ficar firmes aqui no grego diz oferecer resistência. O ficar firme é você oferecer resistência. E quanto mais resistência você tem, quanto mais resistência a sua vida apresenta, mais difícil é a derrota. Mais difícil é ser derrotado. Mais difícil é perder a guerra. Quanto o inimigo mais a resistência oferece, mais você vai ter que lutar, mais você vai ter que suar, mais difícil é penetrar no inimigo, porque ele está oferecendo resistência. O inimigo, alguém que não oferece resistência é uma presa fácil. Se você não oferece resistência nenhuma, se a sua vida não tem nenhuma resistência, se você está sem armadura nenhuma, não tem resistência nenhuma, a sua derrota é fácil, a sua ruína é fácil, é só questão de tempo.
Por isso, meu amado, ofereça resistência. Em Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência é o mesmo ensino que Paulo traz aqui. Olha, revista da armadura de Deus, ofereça resistência aos ataques de Satanás, e você vai ver que o inimigo vai fugir. Porque ele vai ver que você ele não pode vencer você, porque você está forte, você está apresentando resistência. O que ele vai fazer? Vai procurar alguém que seja mais fácil de derrotar, vai procurar alguém que seja mais fácil de conduzir. Não permita que isso chegue na sua vida. Por isso ofereça resistência, por isso fortaleça, por isso esteja forte, por isso revista-se a sua vida da armadura de Deus, por isso revista sua vida do poder de Deus. Ofereça resistência nessa batalha, nessa guerra, e você verá a vitória chegando à sua vida, à sua casa. Uma última coisa, para nós terminarmos. O verso não termina, o verso 1 diz: contra as ciladas do diabo. Se tem uma das coisas que é preciosíssima em uma guerra, é conhecer as armas do inimigo de forma antecedente. É conhecer as armas do inimigo bem antes da guerra. E aqui Paulo ele nos dá a arma do inimigo bem clara para nós. São as suas ciladas, são as suas enganações, são as suas mentiras, para que nós possamos acreditar, para que nós possamos crer nelas. Meu amado, se você quer vencer as suas guerras, é preciso se preparar para não cair na cilada do diabo. É preciso se preparar para não cair nas armas de Satanás. O que ele vai querer fazer com a sua vida é te enganar. O que ele vai querer fazer com você é levar você a acreditar nas suas mentiras como se fossem verdades. É por isso, infelizmente, que muitas pessoas estão sendo enganadas. Seja na igreja, seja na internet, seja onde estiver, as pessoas estão sendo aborrotadas, estão sendo conduzidas a acreditar em mentiras de uma forma tão grande, de uma forma tão forte, de uma forma tão convincente, que elas acreditam naquilo como se fosse verdade e caem em mentiras e caem em ciladas. Por isso, meu alerta aqui para você nesse dia é não cair na cilada de Satanás. Não se engane, meu amado. Não seja enganado por Satanás. Não caia em suas ciladas, em suas conversinhas. São conversas malditas que implantam o ódio, a ira, a decepção. São situações que enlaçam nosso coração ao desespero, à frustração. As ciladas preferidas de Satanás são os vícios. O que o Satanás mais gosta de usar para enganar as pessoas, destruir a sua vida, destruir vidas de pessoas, são os vícios. Eles começam de forma sutil, por N motivos, por vários motivos. Seja por causa de uma frustração, seja por causa que alguém apresentou, seja por alguma coisa, por alguma situação. Cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua desculpa, cada um vai dizer: olha, eu comecei este vício por causa disso. Cada um vai ter a sua desculpa. Mas o que Satanás mais quer é enganar as pessoas, destruir as suas vidas através do vício. Leva pessoas à ruína. Lembre-se, o inimigo ele não vem para brincar com você. Ele não vem para passar a mão na sua cabeça. Ele não vem para dizer: olha, você está certo, você precisa mudar a sua vida. Não, ele não vem para isso. Ele vem para destruir você. E cada vez mais ele vai querer convencer você de que as suas práticas, as suas ações estão corretas e são certas. Cada vez mais ele vai querer cegar você, para que você possa acreditar cada vez mais na sua afirmação. Não, eu faço isso só no final de semana. Eu faço isso só em alguns momentos. Ele vai querer que você acredite cada vez mais na sua afirmação, para que você possa aprofundar cada vez mais no seu vício, no seu pecado, no seu erro.
e possa ter a sua vida destruída, aniquilada, e não apresentar mais resistência nenhuma a Ele. Ele entra de forma sutil, de forma tranquila, de forma sossegada. Ele te dá uma boa desculpa, algo conveniente, algo convincente. Você acredita naquilo, Ele prepara todo o caminho, transforma aquela mentira em uma grande verdade autoafirmativa sobre a tua vida. Você acredita naquilo de uma forma tão certa, como se aquilo fosse de fato a verdade, como se aquilo fosse de fato verdadeiro, como se aquilo fosse de fato indispensável para a sua vida, como se você não conseguisse vencer aos seus vícios, como se você não conseguisse vencer as tentações, como se você não conseguisse vencer nada. Ele te dá algo que você de fato acredita: não, eu não consigo vencer, eu não consigo viver sem, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de comprar compulsivamente, eu não consigo parar de tomar os meus remédios, eu não consigo, eu preciso disso. Se eu não tomar meu remédio para dormir, eu não durmo. Se eu não tomar minha cerveja, eu não vivo. Se eu não fumar aqui, eu não consigo me controlar. E você começa a se aprofundar nisso. Você começa a aprofundar nisso. Você vai acreditando que você não consegue. Você vai acreditando que você não consegue viver sem. Você vai acreditando que aquilo é indispensável para a sua vida. Aquilo que começou a um final de semana se estendeu a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E agora isso faz parte da sua vida, todos os dias. Aquilo que você usou como desculpa: eu preciso fazer isso para conseguir um dinheiro a mais. Eu preciso fazer isso para me sentir bem. Eu preciso fazer isso. E você vai caindo nas ciladas de Satanás. E as ciladas que ele mais prefere são os vícios, meu amado. Porque quanto mais você usufrui dos seus vícios, quanto você mais se aprofunda nos seus vícios, mais difícil é sair, mais difícil é apresentar resistência, mais difícil é vencer. Porque aquilo já começa a fazer parte da sua vida. E há vários tipos de vício. Há o vício da bebida, há o vício do cigarro, há o vício de drogas, há o vício de remédios, há o vício de comprar compulsivamente, qualquer outro. Tudo aquilo que te leva a depender daquilo é um vício. Tudo aquilo que te leva a fazer aquilo de forma sistemática e constantemente, como se você não vivesse mais sem aquilo, se torna um vício na sua vida. Cuidado. O inimigo, ele quer destruir você. Não se entra numa guerra para fazer carinho no inimigo. Não se entra numa guerra para se levar rosas para o inimigo. Se entra numa guerra para destruir o inimigo. E o nosso inimigo é bem claro: é Satanás e os seus demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os homens, é contra os principados, é contra os demônios, é contra Satanás. A nossa luta, a nossa batalha espiritual. E o que ele vai querer fazer com a sua vida é te prestar uma grande cilada, algo que pareça bonito, algo que pareça agradável, e na verdade está te levando para a destruição. E infelizmente ele tem feito isso nas igrejas. Algo que parece bom, algo que parece agradável, algo que parece que vai cair pessoas. Vamos maquiar a nossa igreja, vamos fazer isso. As pessoas lá fora estão fazendo, as pessoas lá fora vão gostar disso, vamos dar uma nova aparência na nossa igreja. Vamos colocar um joguinho de luz aqui, vamos colocar um joguinho de luz ali. É só para dar um efeito mais bonito, um visual melhor. As pessoas vão gostar, fazer a nossa igreja ficar mais bonita. São ciladas, meu amado. Não se iluda. São ciladas que fazem que nós acreditamos que pelo bem maior aquilo se torna proveitoso, mas na verdade aquilo é a destruição e a ruína sobre nossas vidas, sobre ministérios, sobre igrejas. E nós estamos perdendo a guerra e não percebemos.
Tome cuidado com a sua vida. A sua vida é muito preciosa para o Senhor. Por isso que Ele se entregou, por isso que Ele morreu numa cruz, para te salvar do império das trevas, para te salvar do inimigo, para te libertar do cativeiro do inimigo. Mas agora o inimigo está lançando ciladas para te levar de volta a Ele. O inimigo está te lançando ciladas para te levar de volta ao abismo dele. Não permita. Cuide da sua vida. Fortaleça-se. Se torne forte. Apresente resistência. Lute. Vença. Resista no poder do Senhor. Pastor, eu não tenho força, eu não consigo. A sua fonte de recursos é inesgotável. O Senhor é inesgotável sobre a tua vida. Se há um soldado mais forte que você, peça ajuda a Ele para Ele te carregar, até o momento que você estiver sarado, até o momento que você estiver forte e poder caminhar sozinho. Não lute sozinho. Há soldados mais fortes numa batalha, há soldados mais vigorosos numa batalha, há soldados que são inteiros numa guerra e que podem ajudar um ao outro. Um exército faz com homens lutando ombro a ombro, para que juntos possam vencer a grande guerra contra o mesmo inimigo. A única diferença, meu amado, minha para você, de você para outro irmão, é o campo de batalha que nós atuamos. Mas o inimigo é o mesmo. O inimigo é o mesmo. As armas deles são as mesmas, são ciladas. Por isso, cuide. Pare de perder a guerra. É hora de você reagir. É hora de você revestir a sua vida com a armadura de Deus. É hora de você dobrar os seus joelhos e orar e clamar o perdão de Deus. E clamar a reconciliação com o Senhor. É hora de você implorar, buscar a palavra do Senhor, a presença de Deus sobre a tua vida. Resista. Vença. Seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Pare de perder a guerra. Porque se você continuar perdendo a guerra, você vai perder a sua vida. Se você continuar perdendo a guerra, e você às vezes acha que está tudo bem, você acha que você foi feito dessa forma, dessa maneira, tudo bem, e não busca uma mudança, não busca uma reconciliação, não busca uma intimidade maior com o Senhor, você está perdendo a guerra e não sabe. Por isso, peço para que o Senhor te fortaleça. Peço para que o Senhor revista a sua vida. Torne-se forte. Torne-se forte em nome de Jesus. Minha palavra é o seu coração nesse dia. Pare de perder a guerra. Porque se você não parar de perder a guerra, o final é destruição. O final é ruína. O final é morte. Que Deus conduza o teu coração. Que Deus conduza a tua vida. Eu quero orar para você, para a sua casa. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, que a tua palavra permaneça ativa em nosso coração e nossa vida. Que Deus, Senhor, abençoe e alcance cada vida, cada coração, cada família onde essa palavra está adentrando. Que a tua provisão, o teu cuidado seja abundante. Revista a vida de cada um, fortaleça a vida de cada um, os direcione em tua presença, na tua provisão e no teu cuidado. Em nome de Jesus, que cada um, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem possa vencer no Senhor, possa ser fortalecido no Senhor, que cada um, ó Deus, possa vencer as suas guerras, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja abundante sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.